Boa noite a todos. Que Jesus, nosso querido e divino Mestre, me abençoe, assim como a todos nós aqui presentes, e que me ajude a proferir essa palestra que seja de entendimento a todos nós. Nós aqui que estamos presentes, encarnados, e mesmo aqueles que estão presentes aqui desencarnados, que seja para todos nós um passo à nossa evolução espiritual, esse aprendizado. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. O tema da palestra de hoje é pobres de espírito. A palavra pobres de espírito, essa expressão pobres de espírito, consta no Sermão do Monte. Eu falo Sermão do Monte porque jamais Jesus iria falar de uma montanha para quem estava lá embaixo. Porque primeiro que ninguém ia ouvir. Uma montanha compreende uma elevação grande. Então era uma colina, era uma elevação pequena. Que Jesus em cima dela, ou sentado em alguma pedra, proferiu as 10 bem-aventuranças, né? E uma das bem-aventuranças, a primeira, fala sobre pobres de espírito, que na realidade é humilde. No começo, quando eu não entendia nada, não frequentava nada, praticamente nem a igreja eu frequentava, eu achava que pobres de espírito era aquele cara que era meio fora da sintonia, entende? E não é nada disso. Pobre de espírito é humilde. Quem é humilde? A humildade é a mãe de todas as virtudes. Todas as virtudes, a caridade, o amor, a bonança, a bondade, decorre tudo dela. Então é o que nós vamos ver agora nessa nossa palestra. Me desculpe de eu estar sentado, que eu não consigo ficar de pé por causa do meu joelho. Teve um tempo que eu ficava, quando eu era mais moço, aí, com muitas, mas agora a artrose me consumiu os 2 joelhos e é uma dificuldade muito grande ficar de pé. Então, começo com essa frase aqui, ó, na bem-aventurança do Sermão do Monte de Nosso Senhor Jesus Cristo. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Felizes os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Olha que importância tem a pessoa humilde diante de Jesus. Por isso que eu disse que a humildade é a mãe de todas as virtudes. Que a única hora que ele fala que quem é humilde, quem é esse tipo de pessoa, herda o reino de Deus, herda o reino dos céus. O reino dos céus, às vezes, não está assim, como muita gente julga, num espaço geográfico, num espaço delimitado, nada disso. O reino do céu está em nosso coração, está em nosso interior. É o nosso modo de vida, é a nossa paz, é a nossa tranquilidade que nós temos em si, é a nossa bondade, é a caridade que exercemos a todos. Isso que Jesus quer dizer com o reino do céu, o reino de Deus. Como eu já disse, o significado de pobres de espíritos refere-se à humildade. E dentro da humildade, tudo aquilo que você ganha, seja lá de onde for e de quem for, você deve aproveitar. Você não pode recusar, porque aquilo lá que foi lhe dado pode ser um dia útil para a sua existência e para seu espírito. Então ninguém fala assim, eu não quero isso, recuso isso. Tem até um ditado que diz, né? Cavalo dado não se olha os dentes. É a mesma coisa. Ninguém vai querer questionar aquilo que você ganhou de alguém. É para você guardar aquilo lá e no momento oportuno poder usá-lo para você em benefício seu ou em benefício dos outros. Os pobres espíritos imploram a Deus por tudo aquilo que precisam.
Porque eles não são orgulhosos, eles não se julgam os bons. Deus está acima de todos nós. Então nós nos curvamos a Deus e pedimos a Deus alguma coisa para nós. O que seria isso aí? Curar uma doença, ter uma vida mais feliz, uma vida mais tranquila. Nada de pedir ganhar na loteria, tá? Isso aí está fora de questão. Deus não vai ajudar ninguém. Meu Deus, quase que eu ganho na loteria, na Mega Sena. Está fora de questão. Mas, uma doença, por exemplo, com certeza, se você couber no merecimento de Deus, com certeza, põe isso na cabeça, você há de curar. Ou de alguma forma ou outra, você há de ser beneficiado. Eu, por exemplo, essa minha artrose, eu fiz 2 operações espirituais. Muita gente fez operação espiritual e deu certo. Minha esposa mesmo deu, tinha um problema no estômago, deu certo. A mim não deu. Mas por quê? Eu não tive merecimento, mas uma coisa eu tive. Eu não fiquei revoltado, eu aceitei, e aceito até hoje isso aí, e talvez alguma coisa que eu deva pagar, não sei, quem sabe. Então, o merecimento que cabe a mim é ter esse problema, eu vou levar até o fim. Por que não? Ser humilde, gente, não significa que a gente é fraco, é ingênuo, nada disso. A humildade, ela implica em bondade, autocontrole, perseverança, serenidade. Isso é ser humilde. Isso é ser humilde, gente. Tipos de humildade. Isso é uma coisa mais assim, como se fosse uma aula, né? Existem 2 tipos de humildade: a falsa humildade e a verdadeira humildade. Muita gente se faz de humildade falsa. Eu não mereço isso, eu não mereço. Mas no fundo, mereço sim. E mereço muito mais. Quer dizer, ele pensa que ele se julga que ele merece mais. Mas isso é ser falso. É uma falsidade isso. E, que nem, por exemplo, gosto... eu não me elogie, não. Que eu não gosto de elogio. Mas no fundo ele fala, elogia sim. Eu mereço. E aí se ninguém elogia, ele fica louco da vida, internamente. Não acontece isso? Muita gente acontece, nós mesmos às vezes acontece isso. Porque, gente, nós aqui não estamos aqui nesse mundo na perfeição. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Todos nós, algumas vezes, somos falhos. A gente falha. A gente erra. Mas a gente tem que fazer um firme propósito de procurar não errar, de procurar acertar. Estão me ouvindo aqui porque eu esqueci o microfone? Está todo mundo me ouvindo? Falei que eu falava alto, né? Então, gente, é isso aí. Então, isso aí é o falso elogio, é a falsa humildade, né? E a verdadeira humildade é aquele que é humilde mesmo, que não quer aparecer, que acha que não deve surgir, não quer receber os aplausos, não quer receber os elogios, mas é de verdade, é de dentro de si, é que o seu coração manda. O que comanda a gente é o nosso coração. A bondade nossa, a humildade nossa está em nosso coração. E o coração, ele, como que se diz, ele gerencia os nossos atos.
Eu sou bom. Isso já não é humilde. Não, eu não mereço essa, não, eu não mereço nada. É humilde, mas desde que se fale para si mesmo e que nasça de você mesmo isso aí. Significado de humildade. Humildade vem de uma palavra do latim, significa humilitas. Humilitas é de humus da terra. O que é o humus da terra? O humus da terra é aquela matéria orgânica que fica em cima do solo. É uma parte preta. Já viram isso aí do solo, né? É justamente a parte mais fértil do solo. Porque a humildade é fértil, gente. A humildade nos leva ao reino de Deus. Nos leva ao reino do céu. Jesus disse isso. Não estou dizendo, não é eu que estou dizendo. Foi Jesus. Felizes os pobres de espírito, felizes os humildes, porque deles será o reino do céu. Então, humildade, aquele humus, aquele que fica na superfície da terra, aquela matéria orgânica que é decomposta, são folhas que se decompõem, casca de frutas que se decompõem, fezes de vaca, de qualquer outro animal decompondo, sei lá, é uma adubo, aquilo forma que se chama de humus. Humus. E aquilo lá fertiliza a planta. Aquilo é bom para a planta, faz crescer, faz desenvolver. É que a humildade faz para nós, gente. Quanto mais baixo estivermos, mais nós vamos crescer. Tem um trecho aqui do Evangelho, de Mateus, capítulo 18, versículo 1 a 5. Certa vez, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Mestre, quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, colocou entre eles e disse: Em verdade vos digo, que se não vos converterdes e não fizerdes como criança, não entrareis, ou seja, não terá o reino do céu. Pois quem se humilha e se torne pequeno, como essa criança, terá o maior reino dos céus dentro de si. E quem quer que receba uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. Olha só. Ele comparou a humildade com uma criança. Uma criança é humilde. Uma criança, gente, não tem. Ela é pura, ela é inocente. É uma criança de 2 anos, 3 anos aí, que mal pode vir dela. Nada, nenhum mal. Ela é inocente, ela é pura, ela é humilde. E Jesus comparou a humildade nossa com a criança. E quem não recebe essa criança para si, ou quem não se comporta como uma criança na sua humildade, não terá o reino dos céus, não conseguirá ter o reino dos céus em si, não conseguirá ter a felicidade dentro de si, a paz espiritual dentro de si, que é a coisa mais importante. Dinheiro é importante? Imagine! Adianta você ter dinheiro se você vive numa espécie de atribulação, toda hora preocupado, toda hora angustiado. Isso não é vida. A vida é a paz, é você chegar de noite, deitar no seu travesseiro e dormir como uma criança. A gente fala, dormir como uma criança. É isso aí. O orgulho. O orgulho vem do espanhol orgulho, que significa um sentimento que a pessoa tem de se valorizar a si próprio. Eu sou o bom, eu sou o mais inteligente, eu sou o melhor advogado que existe, melhor professor que existe, melhor engenheiro que existe, sei lá, o melhor tudo, o maior mecânico da cidade. Isso é orgulho, gente.
Esse é um sentimento que a pessoa tem dentro de si e que se valoriza a si próprio. O orgulho é o contrário da humildade. Exatamente. A pessoa orgulhosa se considera maior, melhor ou mais importante que os outros. Olha que coisa, né? Eu sou mais importante que muita gente aqui. Eu sou melhor que muita gente. Isso é orgulho. É errado isso, gente. Isso não é virtude. Isso é um vício. É um sentimento negativo. Assim como a soberba, assim como a ostentação e a vaidade. Quanta gente a gente depara por aí, vaidoso, que gosta de se ostentar, que gosta de ser o bom. Eu acho que todo mundo que está aqui já deparou com alguém assim. Paciência, paciência. De repente você vai falar alguma coisa para ele pode se ofender, aí fica bravo com você, deixa que fale. Deixa o que vai fazer. Toda pessoa orgulhosa, ela necessita de autoafirmar-se. Ela fala, eu sou o bom. Para ela mesmo. Porque ela não aceita que o outro seja melhor que ela. Não, aquele cara pode ser bom, mas eu sou melhor que ele. E precisa dessa autoafirmação para satisfazer o que a gente chama de ego. A personalidade dele, o que está aqui dentro dele, o ego. Às vezes ele fala assim também, ele se compara até a Deus. Seja feita a minha vontade, não de Deus, mas a minha. Olha só, ele se compara como se fosse um Deus. E as guerras, gente, a violência, a destruição, a ambição, tudo é gerada pelo orgulho. Um país guerreia com o outro por quê? Por causa do orgulho. Lá na Venezuela, o cara não quer entregar o poder porque perdeu a eleição, mas ele não quer aceitar que ele perdeu a eleição. Por quê? Por causa do orgulho dele. Por causa do orgulho, ele não vai dar o braço a torcer que o outro ganhou. Então ele fica gerando violência. Prendendo pessoas, mandando matar, as pessoas fugindo. Eu li hoje na Folha, por dia, lá em Roraima, na fronteira com a Venezuela, está entrando por dia 600 venezuelanos. Olha só. Daqui a pouco não vai ter ninguém na Venezuela. Vai ter só o cara lá. Ele e o orgulho dele. Ele, o orgulho dele e o bigode dele. Como a humildade pode ser expressa em nossa existência? Através do reconhecimento dos nossos erros e pedindo perdão a quem nos ofendemos. Sim, isso é um gesto de humildade. Não adianta você vir me pedir perdão para mim, que quem perdoa é Deus. Não. Tudo bem, você, como a gente diz, está com orgulho ferido, porque muitas vezes aconteceu alguma coisa errada. Por exemplo, antigamente acontecia muito isso, né? O marido traía a mulher, né? Aconteceu na minha família isso. Traía a mulher, entendeu? Pintava e bordava por aí. Só que ele esquecia que um dia ele ia ficar de cama morrendo, né? E quem ia cuidar dele? A mulher. Sempre a mulher. Aí ele pedia perdão para a mulher. Aí a mulher fala assim, não. Perdão é sudio. Está errado.
Está errado, é orgulho isso, é orgulho ferido. Por que não perdoou? Perdoa. Errou. Tem como consertar? Não tem. Já passou, não dá para voltar atrás. Não é aquele negócio de que você aperta lá o controle, lá e volta para trás, né? Não tem isso. Já aconteceu. Já foi. Então perdoa. Porque quem não perdoa é orgulho. Fazer um favor para o outro sem esperar recompensa. Poxa vida, eu fiz tanto favor por você e agora que eu preciso de você, você não me dá nada. Está errado. E quem faz um favor é humildade isso. Não se presta a pedir recompensa, a pedir compensação. Não. Os interesses dos outros ficam na frente dos nossos. É um pouco difícil isso, né? Mas Jesus, quando ele coloca no Evangelho tudo que a gente deve fazer, não é fácil. É difícil. Isso aí nós temos que quebrar esse orgulho. Os interesses dos outros é mais importante que o nosso. É difícil aceitar isso aí. Mas é o que Jesus pede. Por isso que esse mundo ainda é de provas e expiação. Porque nós temos que aprender muito aqui, para entrarmos na regeneração. Não é fácil seguir o Evangelho, né? Como está na letra da Escritura. Não é fácil. Não é todo mundo que consegue isso. Tanto é que quem consegue isso, a Igreja Católica, diz que é santo. Até eu digo uma vez, que se o Chico Xavier fosse católico, garanto que ele seria santo. São Chico Xavier. E esse era humilde. Esse não tinha orgulho nenhum. E não deixarmos envolver pelo orgulho e a vaidade. Isso é óbvio, né? Está na cara. Nós não podemos deixar isso aí. Comportamento. O que é um comportamento? Comportamento é a maneira de ser, que você é. Como você age. Ou como você se comporta, como você é. Então, como que a gente é? Os comportamentos. Quem é humilde tem sabedoria. É uma pessoa sábia. Sim, é sábio. E ser humilde não é difícil, não é fácil. Exige que nós tenhamos sabedoria. Exige que nós tenhamos tolerância com os outros. Poxa vida, agora eu vou ouvir aquele rapaz ficar choramingando para mim os problemas dele. Eu estou lá com tempo para isso. Tenha tolerância. Ou seja, também, como eu falei que a humildade é a mãe das virtudes, nesse caso aí, tenha a caridade de ouvir. Nasce da humildade. Quem não é humilde não pode ser caridoso. Porque se for caridoso e não sendo humilde, está implicado na falsa humildade. Está fazendo de conta que é caridoso, para mostrar para os outros, para mostrar pelo jornal, para mostrar pela TV, pela rádio, pelo alto-falante, sei lá por quem. Então, não é isso não. Gentileza, uma pessoa gentil, solícita. Não, eu vou procurar resolver seu problema.
Vou fazer o possível e o impossível para resolver o seu problema. E ter gratidão, gente. Ter gratidão. Eu agradeço a quem me fez bem, quem me ajudou. Vou orar por ela, para que Deus a ajude. Deus dê felicidade para essa pessoa, dê paz a essa pessoa. A humildade, gente, ela implica em a gente aceitar as nossas limitações. Nós somos limitados. Vem um aluno lá, chega, professor, você sabe o que é isso? Olha, meu querido, eu não sei o que é isso. Esse problema aqui eu não sei resolver. Mas eu vou procurar alguém que saiba, daqui para mim. Ou eu vou tentar estudar melhor em casa e vou resolver esse problema. Depois eu falo para você. Isso aí é humilde. Agora ficar enganando o aluno, fazer de conta que está fazendo e não está fazendo bulhufa, está errado, é falsa humildade. O humilde, ele age de forma gentil e respeitosa com todos, gente, com todos, desde o mais miserável até a mais alta autoridade. Não há diferenciação em tratamento. Tem gente que fica, porque o cara é autoridade, famoso, fica lá bajulando a pessoa. Bajula. E porque o outro é miserável, para que eu não estou. Para que eu até morri. Mas não quero ver aquele cara. Isso já não é humildade. Reconhecimento da humildade. Para você reconhecer uma pessoa humilde, ela deve ter a mesma dignidade que você tem. Ou seja, a mesma nobreza que você tem, a mesma educação que você tem, o mesmo grau de afinidade que você tem. Cordialidade. Ser cordial, ser educado. Você cumprimenta a pessoa, seja uma pessoa miserável, cumprimente-o também. Porque é pobre, eu não vou comentar, não gosto de pobre. Odeio pobre. Não sei porque nasceu pobre. Não é assim, né? Respeito. Respeito. Tanto faz ser uma autoridade como um Zé Ninguém, o respeito é o mesmo, ele é um ser humano. Todo ser humano merece o respeito. Não é porque um é mais rico, um é mais estudado, um é mais doutor, outro não é nada. Então, vai para lá, não vou atrás dele. Isso já não é humildade, gente. Isso já não está implicado nos felizes, pobres de espírito. Simplicidade, a pessoa é simples. Não é ser orgulhoso, falar difícil, chegar num lugar, aquela verborragia toda, Palavras que ninguém entende, nem ele entende. E se faz entendido. Para que isso? Isso não é humildade, isso é querer aparecer. E bondade, gente? Bondade tem que ter também. Aqui tem as características do humilde e do orgulhoso. O humilde, ele ajuda o próximo. Ele valoriza a opinião dos outros. Ele escuta os outros. Porque às vezes a opinião de uma pessoa, por mais, vamos dizer assim, entre aspas, menos estudada que ele, tem mais sabedoria.
Uma pessoa de idade, idosa, conhece mais que um jovem. Por quê? Porque viveu mais, a experiência é maior, sofreu mais, apanhou mais na vida. Escuta ele para ir aprendendo. O jovem não quer nem saber. Eu vou escutar meu pai é quadrado. Meu pai não sabe nada. Mas, pelo amor de Deus, está lá em 1900 e qualquer coisa. Nós estamos em 2024. Escuta meu pai? Escuta. Porque ele é dono do conhecimento. Ele é dono da experiência de vida. Ele viveu todo esse tempo. E sabe por quê. Ele é honesto. Ele tem gratidão. Ele é grato. Ele sabe agradecer quando alguém faz um favor, quando o ajudam. Ele perdoa e esquece também as pessoas. O humilde faz isso. Perdoar e esquecer. Por exemplo, se falar que perdoou, mas não esqueceu. Está sempre lembrando, aquele cara me fez isso. Eu não vou perdoar ele não, isso é brincadeira. Falei da boca para fora. Não perdoa nada. Egoísmo, querer ser o melhor. Orgulho, né? Não ouvir os outros. Não, esse cara aí não sabe nada. Quem é ele para falar comigo? Gabar de suas conquistas. Eu fiquei doutor aí, defendi uma tese difícil. Não foi fácil, estudei para danar. Não ser agradecido, principalmente a Deus. Porque tudo que nós temos e nós merecemos, nós devemos a Deus, que é nosso Pai Celestial. Então nós devemos sempre agradecer, inclusive pelo dia que nós passamos, pela noite que passamos e pelo dia que vamos passar. Falar mais do que ouvir. Quem é humilde sabe ouvir e considera-se o mais importante. É orgulhoso. Tem uma religiosa italiana chamada Clélia Merloni. Ela viveu de 1851 a 1930. Ela viveu 79 anos. Ela era uma religiosa. E ela compara a humildade com a caridade. Ela diz que a humildade é mãe da caridade. Por quê? Só é caridoso quem é humilde de coração. Claro, isso eu já falei, né? Se você não é humilde, você não pode ser caridoso. A humildade é desinteressada. A caridade também é. Não vai fazer caridade por interesse. A humildade abrange todos, porque todos são tratados como iguais. A humildade não se irrita. A caridade também não. Não ficamos irritados, porque alguém não consegue entender alguma coisa nossa. A humildade não regozija, não se satisfaz e nem deseja o mal de outra pessoa. A caridade também não. Assim como a humildade, a caridade trata todos de maneira igual. Uma pessoa humilde vê suas imperfeições e sente a necessidade da ajuda de Deus, que é infinitamente bom, justo e misericordioso. Exemplos da humildade, que praticamente já é quase uma repetição, né? Não apontar defeito dos outros. Olha aquele cara lá. Aquele lá, o que ele faz de bobagem por aí é brincadeira. Não dá confiança para ele, não. Eu não mereço nada. Eu não mereço os aplausos. Quem merece é fulano. Ele é muito melhor que eu. É humildade.
desde que seja sincero. Não criticar as pessoas. Aquele cara não pode fazer nada. Fala que é o bom, mas e fala para os outros. Quando você criticar alguém, faça com a intenção de ajudar. Olha, você está agindo de maneira errada. Não é bem assim. Mas isso se faz em particular. Você e a pessoa. Não perante todo mundo. Porque ninguém tem que saber isso aí. É só a pessoa que está ouvindo você falar. Quem é humilde percebe as suas forças que tem. Simples. É forte quem é humilde. E ela sabe que ela tem essas forças. Houve muitos pobres de espírito nesse mundo. Eu coloquei só 5 pessoas, porque tem mais, muito mais, né? Não ia ficar até amanhã cedo aqui falando. Mas alguns principais. O principal que eu achei é o Chico Xavier. Esse era humilde, gente. Ele nunca quis nada para si. Ele podia ser um milionário se ele vendesse aqueles livros todos. Ele escreveu, ele psicografou mais de 400 livros. E todos os livros deles venderam, tornaram o que a gente chama aí na linguagem literária de best-seller. Ele não quis um dinheiro para si. Ele falou, não, o que eu ganho como funcionário público, aposentado do Ministério da Agricultura, já me basta. Eu sou solteiro. Ele viveu 92 anos. Francisco de Assis. Francisco de Assis era um homem de família rica, lá em Assis, na Itália. O pai dele tinha um negócio de roupa, essas coisas todas. E aí ele, sei lá, e ele vivia uma vida depravada. Vivia atrás da luxúria, da farra, da bebida, mulheres. Isso é Francisco de Assis. Até que um dia ele parou e falou, não, mas está tudo errado. Aí ele arrancou toda aquela roupa dele, que ele vestia, todo chique, e saiu nu em pelo por Assis, foi embora de Assis. Daí ele pegou uns trapos que tinha e se cobriu com aqueles trapos. E aquelas pessoas, e houve alguns que seguiram. Bernardo seguiu, Clara seguiu, Clara gostava dele, mas era um amor assim, vamos dizer, platônico, né? Clara seguiu também. Muita gente seguiu. Ele formou o núcleo dele, que seria o chamado franciscano. Teresa de Calcutá. Ela saiu de lá da Albânia, onde ela morava, ela menina, mocinha de 17 anos, foi embora para a Índia, para Calcutá, para cuidar de leprosos, gente. Ela dava comida para leproso, abraçava o leproso, dava carinho para ele. Madre Paulina cuidava das crianças aqui em São Paulo. Tanto é que está enterrado em São Paulo. Está em processo de, como a Igreja Católica diz, de beatificação. Mas para nós, espírita, é um espírito de luz. E Gandhi foi um hindu que lutou pela independência da Índia. O Gandhi praticamente se cobria com um lençol, sei lá, eu quase andava nu. E ele cativava as pessoas para a sua missão. E era uma missão de humildade, porque ele era humilde. Ele não queria festa para ele, nome para ele, nada. Tanto é que quando a Índia proclamou a independência da Inglaterra, ele podia exigir que ele fosse presidente, ele não quis nada. Tanto é que ele morreu assassinado com um louco lá.
Agora vou fazer uma reflexão sobre a humildade. Eu vou comparar aqui, isso é psicografado, viu? Uma semente com o ser humano, no que se refere à humildade. Então nós vamos ver agora o que é isso. A terra úmida recebe em seu seio a semente, pequenina, frágil, mas carregando em seu interior a força da vida, que germina na existência seu esplendor, na beleza do perfume e das flores, na fortaleza das árvores, no alimento que revigora o homem. É Deus que revela em sua grandeza o poder da criação a ele destinar. Assim o ser humano, pequenino, frágil em seu nascimento, carregando em seu interior o Espírito, que irá acompanhá-lo pela existência, em todos os seus dias, na sublimação da vida. Espírito dotado por ele, como uma criança, pura, caridosa e misericordiosa, na liberdade de agir, como assim foi lhe concedido. A semente no solo recebe o vigor para o crescimento. O homem na sociedade segue o caminho a percorrer. Que caminho a seguir surge em sua mente? O da criança ou do homem carregado de vícios? A semente tem um caminho a percorrer. O do bem, oferecendo beleza, sombra e alimento. O ser humano tem a escolha. Pobre homem, que os prazeres do mundo o atraem, esquecendo da finalidade de sua criação. O amor ao próximo, viver a vida em plenitude. A tentação aos prazeres o tornam arrogante. No orgulho, julgam-se superiores aos outros. Esquecem-se que aos olhos de Deus somos todos irmãos. Desprezam aqueles que não têm inteligência e riqueza. Não se recordam que seus dons vêm de Deus. Jesus, no Sermão do Monte, diz: felizes os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Julgam que isso é para os idiotas. Não para eles. Faltam-lhes o esplendor da criação. A humildade é a base sólida da maior de todas as virtudes, a caridade. Pois, sem ela, sem a caridade, o espírito não evolui. Seja humilde para admitir seus erros, inteligente para aprender com eles e maduro para corrigi-los. Muito obrigado a todos. Que Jesus, nosso querido Mestre, abençoe a todos vocês, dando-lhes uma boa noite e uma feliz semana de paz, tranquilidade e harmonia. Que assim seja. Amém.